Voltando com as últimas informações do Fluminense aqui no canal do Lessa nesta quarta-feira e com notícia boa sobre renovação de contrato com o atacante Riquelme Felipe. A renovação está próxima de finalmente ser acertada, essa negociação que vem se arrastando aí há alguns tempos. Vou trazer os detalhes aqui para vocês. E também falar um pouquinho mais sobre SAF, porque o Lauro Jardim publicou lá na coluna dele no Globo mais um detalhe em relação ao que acontecerá se evidentemente a SAF for aprovada pelos sócios. Diz aqui que a SAF também terá cotas para os menos afortunados investirem. Tem as cotas lá para os milionários, bilionários, tem aquela galera que tem a cotas para os ricos, para os muito ricos. Então, enfim, vai ser dividido dessa forma, né? A princípio. Hoje a cota mínima para entrar para esse fundo que vai investir no Fluminense é de 10 milhões de reais. Então a intenção da LZ Sports, que foi a empresa criada aí pela Lazuli Capital para concentrar esses investimentos, esses aportes que serão feitos nesse fundo que vai, portanto, que pretende, né, comprar o futebol do Fluminense, a intenção é também colocar à disposição, principalmente dos sócios, cotas ali de 200 mil reais. É como uma outra empresa qualquer, né? Está listada ali na Bolsa de Valores, você vai lá e compra ações, né? Uma situação parecida ali. Eles vão viabilizar, provavelmente no primeiro momento, para sócios do clube adquirirem essas cotas de 200 mil reais. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo acesso a mais detalhes em relação a essa SAF. O momento está chegando. O Conselho Deliberativo já foi votado. Essa proposta oficial do fundo de investimento da LZ Capital, da LZ Sports, ela deve chegar nas mãos do Fluminense até o final desta semana, para no início da semana que vem, na segunda-feira, dia 8, os sócios terem, aliás, o Conselho Deliberativo ter acesso a detalhes dessa proposta. Que a intenção, já falei isso aqui, é que seja uma reunião transmitida pela Flu TV, ou seja, todo mundo vai poder acompanhar. E o Conselho, obviamente, vai ter a possibilidade de fazer os questionamentos necessários. Depois disso, a gente vai ter talvez uma noção melhor do que realmente estão dispostos a pagar por essa SAF do Fluminense em relação a investimento, a abatimento de dívida, a compromisso com folha salarial, com aportes financeiros ao longo dos próximos anos. Só a partir daí a gente vai ter uma noção real. Inclusive, o Rodrigo Capello participou lá do Charla Podcast e falou um pouquinho sobre o que ele acha dessa SAF do Fluminense. Eu vou colocar só esse trechinho aqui dos amigos lá do Charla, do Capello, falando sobre a SAF. Manda um abraço aqui pro Rock também. Brasil não é só o Flamengo. Fui no Mundial e o Flu ficou bem conhecido nos Estados Unidos, ainda mais pela campanha. Como exemplo, atletas do Chelsea fizeram fila para falar com o Thiago Silva no pós-jogo. Tá aí. O André Calaça. Parabéns, Capello. Ricardo Forte é um gênio do marketing esportivo. Já sigo a Sport Insider. Me diz o que é mais importante saber como sócio com direito a voto para tomar a decisão sobre a SAF do Flu que vem por aí. Ele falou, já que as coisas ainda... Eu tenho poucas informações, mas essa é uma excelente pergunta, cara. Eu acho que você tem que saber exatamente o que vai ter no contrato em relação às obrigações... E os direitos que o Fluminense vai ter nesse novo momento. Porque coisa que no Vasco deu ruim. Exato. Se ele vai abrir uma SAF, vai colocar o futebol dentro e vai vender, esse processo só se faz uma vez na vida. Você nunca mais vai vender o Fluminense. Então, se vai fazer uma vez só, tem que fazer amarrando muito bem esse contrato de qual investimento que essa SAF vai receber, quem são as pessoas que vão investir, qual o lastro que elas têm, qual a reputação que elas têm. Esse investimento, qual é o dinheiro que de fato elas têm que aportar, qual é a responsabilidade que elas assumem em relação às dívidas, qual é a obrigação que elas se colocam em relação à folha salarial, vai ter uma folha mínima para cumprir? Qual o valor dessa folha? Por quanto tempo ela tem que cumprir essa folha? Então, quanto mais detalhado for esse processo, mais transparência você tiver sobre essa venda, menor vai ser a chance de dar errado. Ainda pode ser que dê errado 5 anos depois, 10 anos depois, porque nenhum processo está imune a problemas. Mas quanto mais informação você tiver sobre quem é, o que está fazendo, como é que vai ser, qual é o modelo, quais são os valores, quais são as premissas, mais informação, menos chance de dar errado. É justamente o que eu vim falando para vocês. É exatamente o que eu vim falando para vocês. Isso não pode ser um objeto político. E eu vou bater nessa tecla até o fim. O Fluminense tem eleições vindo por aí.
A SAF ela não tem que ser um objeto político nem da oposição e nem da situação. É um momento importantíssimo para a história do Fluminense. E aí a gente tem que buscar as garantias, buscar saber o que tem no contrato, quem vai comandar, quais serão os aportes, de onde vai vir esse dinheiro. Não vai ser dinheiro do clube, do próprio clube, depois que vai alimentar isso. O dinheiro vai realmente vir de fora, vai ser injetado. Como vai ficar Xerém, qual vai ser o investimento, preocupação com a base, compromisso com, como eu disse, a folha salarial, sabe? Tudo isso, dívida principalmente, não é assumir a dívida. Assumir a dívida eu também posso assumir a dívida, só não vou pagar. É o comprometimento com a dívida. E por isso eu estou falando, antes de termos acesso a esses detalhes, e eu não sei a que nível de detalhes, e essa é uma outra cobrança forte que vai ter que ser feita, porque não adianta compartilhar 50%. A gente tem que entender realmente aonde a gente está pisando e para onde a gente está indo. E só depois de ter acesso a esses números, a coisas básicas desse contrato, é que o torcedor vai ter segurança para ir lá e votar sim ou votar não, porque sem isso, é o que eu falo, eu começo com o não. E aí a gente vai sendo convencido ou não à medida que as informações virão à tona e a gente for tendo uma noção real do que eles estão dispostos a fazer dentro dessa operação e as garantias que o clube terá. Isso para mim é o mais importante e a fala do Capello também vai muito nesse sentido. Bom, vou falar sobre Riquelme antes. Esquece de não deixa o like aí, seu comentário, se inscreva aí no canal se você não está inscrito. Tá fundamental aí vocês chegarem junto para que a plataforma, o YouTube possa reconhecer o valor no conteúdo e, consequentemente, trazer mais e mais tricolores para cá. Vamos falar sobre Riquelme Felipe, que está muito perto de renovar contrato com o Fluminense. Finalmente, os amigos do GE informaram agora há pouco, o Giba Pérez, Marcelo Neves, que houve uma nova reunião nesta semana e essa reunião encaminhou essa renovação contratual com o Riquelme. Lembrando que ele tinha um vínculo, tem na verdade, né, um contrato que vai até 2028, só que ele assinou esse contrato menor de idade. Aí tem toda aquela situação. A FIFA não reconhece contratos de 5 anos. A FIFA reconhece contratos apenas de 3 anos. Então, como ele assinou em 2023 esse contrato, para o mercado exterior, para a FIFA, na prática, esse contrato só vale até o meio do ano que vem. Acho que não chega nem até metade do ano que vem. Então, quando o jogador faz 18 anos, o normal é que ele assine, e para dar segurança para o clube, ele assinar um novo contrato, uma renovação, e aí sim passa a valer um contrato de 5 anos. Então o Fluminense provavelmente deve esticar esse contrato até 2030. E aí, claro, tem que fazer concessões. É o que eu sempre falo. O Riquelme é do André Cury. O André Cury é uma cobra do futebol. É um cara que não sai perdendo, dificilmente sai perdendo. Então você tem que fazer concessões. Se não faz, o cara não renova. Normalmente é isso. A realidade é essa. Então o Riquelme vai ter um salário aumentado, muito para um jogador de base. Não tenho dúvidas sobre isso. E aí eu não sei se, por exemplo, foi garantido a ele que ele não joga mais a base, só joga no profissional. São normalmente exigências que são feitas em relação ao aproveitamento, minutagem. Bom, isso aí é um nível de detalhes que eu ainda não tenho, que eu vou buscar para trazer alguma situação de bastidores para acrescentar aí essa informação. Mas o mais importante, a priori, é a garantia desse contrato de 5 anos para depois não chegar ano que vem e aí a chance de ter algum problema. É um negócio simples? Não é. Não é, porque o jogador, para forçar uma saída dessa, ele vai comprar uma briga, o Fluminense vai para a FIFA, vai ter um embate na FIFA, é um processo que, querendo ou não, isso mancha muito a imagem do jogador também, né? Porque na minha cabeça, o cara criado no clube sair dessa forma, enfim, é um negócio imperdoável. Mas a gente tem Marcos Paulos da vida para provar que tudo é possível. Então não tem jeito, todo cuidado é pouco, o clube tem que se garantir para evitar o que seria uma tragédia, chegar um clube ano que vem, europeu, fazer uma proposta e eles tentarem forçar uma saída de graça. Infelizmente não dá para confiar em ninguém no futebol, pouquíssima gente tem palavra. Tem gente que tem palavra, mas infelizmente é a minoria. Então até, ao que tu indica, ao longo da semana essa situação vai se desenrolar, ele vai renovar o contrato e a partir daí, enfim, a gente vai ficar sempre à mercê
de uma aparição no profissional, de uma boa sequência, e aí já sabemos que as propostas vão surgir, que vai ser vendido, e resta saber por quanto, mas a questão também não é nem essa. A questão é que o Riquelme ainda não se firmou. Mas ele teve algumas chances, coisas que o Isaac nem chegou a ter, ou teve bem menos do que ele. Tomara que essa história seja diferente. E tomara que o Riquelme seja realmente preparado por essa comissão técnica, preparado para entrar no time, para ganhar oportunidades, né, para jogar. Ele tem que amadurecer muito, é um jogador muito individual ainda. E sem dúvida alguma, talento tem de sobra. E eu, particularmente, tenho mais esperança nele, num todo, como de se firmar no profissional, se tornar um grande jogador, do que propriamente com o Isaac. Mas não sei, posso estar errado. Mas eu tenho muita esperança nele. É um jogador que tem muita qualidade, um jogador diferente. E eu espero que seja tratado também pelo Fluminense de forma diferente. E essa renovação de contrato, ela indica isso, apesar de, enfim, nunca garantir, evidentemente, nada. Vai para uma multa contratual de rescisão enorme, bilionária, mas a gente sabe que na prática isso é apenas para evitar situações absurdas, como foi a do caso Marcos Paulo, por exemplo. Então é isso, galera, beleza? Qualquer novidade, a gente volta, como sempre, com mais notícias e mais informações por aqui. Conto com vocês, tamo junto, valeu!